Olá a todos, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre função logarítmica. Dado um número real, a maior que zero e a diferente de 1, chamamos de função logarítmica uma função de... Aqui a gente tem reais diferentes de zero, positivos, em reais em que a função é definida dessa forma, f de x igual a logaritmo de x na base a. Vamos observar um pouquinho desses detalhes, né? Aqui, a gente tem o a maior que zero e o a diferente de 1, justamente porque a base do logaritmo, ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. São condições de existência do logaritmo. Além disso, esse número aqui, que é os reais positivos diferentes de zero, é o domínio. Por quê? Aqui no x, eu também só posso jogar valores maiores que zero. Ou seja, aqui na função logaritmo, os valores que eu irei atribuir para x serão sempre valores maiores que zero. E a minha imagem são todos os reais. Bom, aqui tem alguns exemplos de função logarítmica, né? Função f de x igual a log de x na base 2, g de x igual a log de x na base 5, h de x igual a log de x, aqui não tem base, quer dizer que é 10, e w de x igual a ln de x, que essa aqui é o logaritmo natural, que é o logaritmo na base e. Bom, o primeiro exemplo diz o seguinte: dada a função f de x igual ao logaritmo de x na base 3, calcule. Então, aqui a gente quer calcular alguns pontos dessa função. O primeiro ponto é o f de 27, ou seja, a gente vai pegar essa função aqui e no lugar do x eu vou colocar 27. Então, vai ficar logaritmo de 27 na base 3. Bom, para a gente calcular isso, eu preciso colocar o 27 na base 3. Então, eu vou fatorar o 27. O 27 fatorado dá para dividir por 3, que dá 9, dá para dividir por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. Ou seja, 27 é o mesmo que 3 elevado ao cubo. Então, aqui vai ficar logaritmo de 3 elevado ao cubo na base 3. Bom, quando eu tenho logaritmando e base iguais, o meu resultado é o número que está aqui no expoente. Então, o ponto f de 27 vai dar 3. O próximo é o ponto f de 1 sobre 81. Então, a gente vai calcular o logaritmo de 1 sobre 81 na base 3. Bom, eu preciso pegar esse 1 sobre 81 e colocar na base 3. Então, a gente vai fatorar o 81. Dá para dividir por 3, que dá 27, por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. Ou seja, 81 é o mesmo que 3 elevado à quarta potência. Então, aqui no lugar do 81, eu sei que é 3 elevado à quarta potência, mas isso está no denominador. Esse 1 sobre 81 é o mesmo que 1 sobre 3 elevado à quarta potência. E para a gente poder inverter a base, trocar o numerador com o denominador, é só a gente pegar esse expoente aqui e deixá-lo negativo. Então, isso é a mesma coisa que 3 elevado a menos 4. Então, vai ficar log de 3 elevado a menos 4 na base 3. Como agora a base e o logaritmando ficarem iguais, o meu resultado é esse, o expoente, que é menos 4. O próximo é o logaritmo de 10, né? Porque eu quero calcular o ponto f de 10, então vai ser o logaritmo de 10 na base 3. Bom, eu não sei quanto que é o lugar, não tem jeito de eu colocar o 10 na base 3, né? Se eu fatorar o 10, 10 é igual a 2 vezes 5. Mas o que eu posso fazer é uma mudança de base e colocar tudo isso na base 10. Então, eu vou colocar o logaritmo na base 10 em cima e embaixo. O 10 que está no logaritmando, ele fica em cima. E o 3, que é a base, fica embaixo.
Agora sim, eu sei que o logaritmo de 10 é igual a 1 e o logaritmo de 3, a gente já estudou anteriormente, que ele é aproximadamente 0,48. Agora basta dividir, né? 1 dividido por 0,48 dá aproximadamente 2,1. No próximo exemplo, nós iremos construir o gráfico da função logaritmo de x na base 2. Bom, o que a gente precisa fazer aqui é atribuir alguns valores que me favoreçam, alguns valores para x que sejam favoráveis. Como que eu vou fazer isso? Aqui, no lugar de x, é adequado eu colocar potências de 2, né? 2 elevado a algum número. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou colocar os valores. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. E também vou colocar alguns com expoente negativo, né? 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2. Bom, por quê? Aqui no valor de y, agora que eu joguei no lugar do x 2 elevado a 0, vai ficar logaritmo de 2 elevado a 0 na base 2, que isso vai dar quanto? Vai dar 0. No próximo, logaritmo de 2 elevado a 1 na base 2, que isso vai dar 1. Então, ou seja, agora que eu atribuí essas potências de 2, o valor de y são os expoentes, né? Nesse caso, o próximo é 2, o próximo aqui é 3, o próximo aqui é menos 1 e o próximo aqui é menos 2. Ou seja, eu consegui atribuir, jogar valores que me favorecessem. Bom, ainda falta, para facilitar na hora de calcular, jogar os pontos no gráfico, calcular quanto que é esses valores de x, né? Então, aqui, esse primeiro, 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a menos 1, eu vou ter que inverter a base, né? Eu sei que 2 elevado a 1 é 2, ou seja, 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. 2 elevado a menos 2, eu vou pegar, vai ficar 1 sobre, e 2 elevado a 2 é 4, né? Então, é só a gente colocar o 1 no numerador e coloca o valor da potência normal, só que no denominador, certo? Bom, agora nós iremos marcar os pontos no gráfico. O primeiro ponto é, para x é 1, para y é 0. Então, 1 para o x, 0 no y. Então, vou marcar bem em cima do 1. O segundo ponto é 2 e 1. Então, 2 para o x, 1 para o y. É esse ponto aqui. O terceiro ponto, 4 para o x e 2 para o y. 4 para o x, 2 para o y. É este ponto aqui. O terceiro ponto, 8 para x e 3 para y, que é este ponto aqui. O próximo ponto, 1/2 para x e menos 1 para y. 1/2 fica bem aqui entre 0 e 1, né? Bem na metade. E 1 para y, então, esse ponto que a gente vai marcar aqui. E o próximo, 1/4 para o x e menos 2 para o y. Eu sei que 1/4 é 0,25, mais ou menos aqui. E menos 2 para o y. Então, tá aí esse ponto. Bom, agora a gente vai só ligar os pontos para a gente ter o gráfico da nossa função logarítmica. O que a gente pode observar nessa função logarítmica? Bom, ela vai atingir todos os valores de y, certo? Aqui ela começa a decrescer muito rápido nessa parte negativa, ela vai se aproximando sempre de 0, mas não encosta. E aqui ela vai continuar crescendo infinitamente, certo? Bom, eu não posso jogar nenhum valor negativo, tá vendo? Para o x, a função só tem valores de x positivos. No próximo exemplo, a gente vai construir o gráfico da função logaritmo de x na base 1/2. Bom, então, ao contrário daquela
função anterior, agora a minha base ela é um número menor que 1, né? E como a gente fez anteriormente, se a base é 1/2, os valores de x é melhor a gente jogar potências de 1/2, ou seja, 1/2 elevado a algum número aqui. Então, eu vou jogar os números 1/2 elevado a 0, 1/2 elevado a 1, 1/2 elevado a 2. E agora os negativos, né? 1/2 elevado a menos 1, 1/2 elevado a menos 2. Também vou colocar 1/2 elevado a menos 3. Bom, aqui os resultados de y, como eu coloquei todas as minhas potências na base 1/2, é só eu pegar o expoente, né? Aqui o expoente é 0, então no y fica 0. No próximo, aqui o expoente é 1, então aqui no y fica 1. No próximo, o expoente é 2, então aqui no y fica 2. No próximo, o expoente é menos 1, então aqui no y fica menos 1. Menos 2 no próximo e menos 3 no próximo, né? Então, assim, os valores que a gente coloca para x, eles facilitam o cálculo do y, né? Então, no caso, a gente colocou valores na base 1/2, que é a base da minha função logarítmica, e facilitou bastante a gente colocar os valores de y. Bom, agora nós vamos calcular quanto que é esses valores de x, né? O primeiro que é 1/2 elevado a 0, e sempre que eu tiver um número elevado a 0, o meu resultado é 1. O próximo é 1/2 elevado a 1, que dá 1/2. O próximo é 1/2 elevado a 2, que vai dar 1 sobre 4. O próximo é 1/2 elevado a menos 1. Como o expoente é negativo, eu vou inverter a base. Então, fica 2 sobre 1 elevado a 1, que dá 2, né? 2 sobre 1 é 2, elevado a 1 dá 2. Então, aqui, 1/2 elevado a menos 1 dá 2. Vamos calcular também o próximo, né? 1/2 elevado a menos 2. 1/2 elevado a menos 2, como o expoente é negativo, a gente vai inverter a base, né? O 1 fica embaixo e o 2 fica em cima. Então, fica 2 sobre 1 elevado a 2. 2 sobre 1 é 2, 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, aqui, no lugar de 1/2 elevado a menos 2, eu sei que o valor obtido é 4. O próximo é 1/2 elevado a menos 3. Eu vou inverter a base, vou colocar o 2 em cima e o 1 embaixo, e o meu expoente fica positivo. Então, fica 2 elevado a 3, que dá 8. O primeiro ponto que a gente vai marcar aqui é o ponto 1 para x e 0 para y. O segundo ponto é 1/2 para x e 1 para y. Então, 1/2 fica bem aqui, ó, na metade entre 0 e 1. E 1 para y, esse valor aqui. O próximo ponto, 1/4 para x e 2 para y. 1/4 é a metade da metade, né? É 0,25. Então, 1/4 para x e 2 para y, este ponto aqui. O próximo ponto, 2 para x e menos 1 para y. Então, tá aqui 2 e menos 1, será este ponto aqui. O próximo ponto, 4 para x e menos 2 para y. É este ponto aqui. E o último ponto, 8 para x e menos 3 para y. A gente vai unir o 8 no x, o menos 3, este ponto aqui. Agora, é só a gente ligar esses pontos para a gente obter o gráfico da função. Lembrando que isso é uma curva, né? Não é uma reta. Então, vai ficar algo mais ou menos assim. Bom, a gente observa nesse gráfico que essa função ela é decrescente, né? Assim que os valores de x vão aumentando, os valores de y vão diminuindo. E também a mesma coisa, olha só, aqui bem próximo do y, a função nunca vai encostar no zero, né? A gente nunca vai obter o zero, vai chegando muito próximo, mas nunca encosta. E aqui, no caso, ela vai descendo infinitamente.
Agora a gente vai aprender como é que a gente classifica a função em crescente ou decrescente. No caso, a minha função, aqui, né, no caso eu tenho função logarítmica, que é de x na base a, ela é crescente quando esse a, que é a base, ele é maior que 1. E ela é decrescente quando a base ela está entre 0 e 1. Então, aqui, esse formato de inequação, né, 0 menor que a menor que 1, é a mesma coisa de falarmos está entre 0 e 1. Bom, uma ótima aplicação de função crescente ou decrescente é a gente identificar qual número é maior. Por exemplo, aqui a gente quer saber qual número é maior, logaritmo de 36 na base 2 ou logaritmo de 10 na base 2. A primeira coisa, eu vou avaliar se a função logaritmo de 2 na base x ela é crescente ou decrescente. Bom, aqui a gente vê que o 2 é maior que 0, ou seja, essa função ela é crescente. Se a função é crescente, quer dizer que assim que eu aumento os valores de x, os valores de y também aumentam. Ou seja, para eu comparar esses dois logaritmos, eu vou olhar para o logaritmando e vou analisar quem é maior. No caso, quem é maior, 36 ou 10? A gente vê que 36 é maior que 10. Então, neste caso, o maior é o logaritmo de 36 na base 2. Então, esse é maior. A próxima, o logaritmo de 25 na base 0,3 ou o logaritmo de 12 na base 0,3. Eu primeiro vou observar a base, né? Aqui a base é 0,3, então eu vou ver se o logaritmo de x na base 0,3, se ele é crescente ou decrescente. Bom, a gente sabe que 0,3 é menor do que 1. Ele está entre 0 e 1. Ou seja, essa função aqui, ela é decrescente. Então, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y, eles diminuem. Então, para a gente saber qual desses logaritmos é maior, na verdade, eu vou olhar para o 25 e para o 12 e verificar qual é o menor. Então, na verdade, a gente vê que 12 é menor do que 25. Se 12 é menor do que 25, o logaritmo de 12 na base 0,3, ele é o maior número, né? Bom, então vocês viram que quando a função for decrescente, ou seja, quando a minha base ela for menor do que 1, o número que parecer menor, ele na verdade será o maior, certo? Então, quando a função for decrescente, a gente vai observar o logaritmando. Se ele for menor, ele na verdade será o maior. Bom, vamos ver o último exemplo, né? Aqui eu tenho qual que é maior, o logaritmo de raiz de 7 na base 1/2 ou o logaritmo de 2 na base 1/2. Então, primeiramente, eu vou olhar a base, né? A base é 1/2 em ambos os logaritmos. Então, eu vou avaliar se essa função, logaritmo de x na base 1/2, se ela é crescente ou decrescente. Bom, essa função aqui, 1/2, ele é menor que 1. Se eu pegar 1 e dividir por 2, isso dá 0,5, que é menor do que 1. Ou seja, essa minha função, ela é decrescente. Quando a função for decrescente, eu quero identificar o maior, eu vou olhar para o logaritmando. Quem é o menor? É os raiz de 7 ou 2. A gente sabe que raiz de 7 é igual a 2,64, etc., né? Um número irracional. Ou seja, raiz de 7 é maior do que 2. Se raiz de 7 é maior do que 2, o logaritmo maior vai ser esse, né? Porque 2 é menor do que raiz de 7. E numa função decrescente, para ser maior, o logaritmando precisa ser menor. Então, ou seja, logaritmo de 2 na base 1/2 é o número maior.
Então, só recapitulando o que a gente disse até agora. Se a função do logaritmo for crescente, o número é maior quando o logaritmando for maior mesmo. Se a função for decrescente, o número ele é maior quando o logaritmando for menor. Bom, então é isso. Nossa aula vai acabar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e tchau, tchau.